Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, nossos queridos irmãos e irmãs dessa igreja linda, relevante, vibrante, a nossa igreja Maranata, aqui em Nova Friburgo. Aqui é o pastor Emerson, junto com a minha família, pastorei a igreja metodista em Campo do Coelho, e foi nos dada aí essa missão, né, através do nosso grande amigo pastor Renato, de compartilhar com a amada igreja parte daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nas nossas igrejas, né? E eu entendo isso, que a graça de Deus, ela nos alcança multiformemente. Então, Deus deu uma direção, certamente, aí para a nossa igreja, durante esse ano de pandemia, não é? Foi assim no ano passado, tem sido assim nesse ano. E Deus também deu direções para as igrejas presbiterianas, deu direções para as igrejas batistas e deu direção para nós também. E essa direção, embora seja diferente no sentido denominacional para cada corpo que representa esse grande corpo de Cristo na terra, todas essas direções, por mais diferente que sejam uma da outra, umas das outras, elas têm um objetivo único, que é o cumprimento da vontade soberana de Deus. E aí, então, a gente acha muito interessante essa proposta do pastor Renato, e eu queria compartilhar com vocês aqui a direção que Deus deu para nós nesse ano. Esse ano de 2021, nós estamos vivendo o tema maturidade. Maturidade. Você vai perguntar para mim, pastor, mas maturidade não é todo ano? É todo ano, com certeza, né? Como o ano passado foi o ano da confiança. E você vai perguntar também, mas todo ano é o ano da confiança? Todo ano tem que ser o ano da confiança. Mas, como direção dada por Deus para aquele ano, é o ano que a gente enfatiza esse tema, é o ano que a gente aprofunda. Então, no ano passado, né, que foi o ano que a pandemia surgiu nas nações, Deus deu essa direção de confiança. E trabalhamos, né, desde o início do ano, a pandemia se revelou em março do ano passado, e quando chegou em março, nós já estávamos ali naquela pegada da confiança, e passamos por aquele ano que não foi fácil, né? Mas conseguimos, com base nessa palavra, nessa direção, romper o ano de 2020 diante de toda a dificuldade. Como também esse ano é um ano que não está sendo fácil, é um ano que está sendo complicado, né? Nós queríamos que fosse muito melhor do que tem sido, mas vamos rompendo e com maturidade, entendendo que há um propósito em tudo que está acontecendo e que não está tão visível assim. Por isso, só percebe o que está acontecendo, só consegue discernir o que está acontecendo quem é maduro, porque os imaturos certamente vão murmurar, vão sair da igreja, vão apostatar da fé. E não é isso. Deus não quer que ninguém se afaste, Deus não quer perder ninguém, mas é consequência, muitas vezes, de uma infantilidade, ou de uma imaturidade, ou de um tempo de ignorância que, né, muitos ainda vivem. Por isso, dentro desse tema, maturidade, eu queria compartilhar com vocês, eu tenho poucos minutos para fazer isso, de 10 a 15 minutos, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui dentro do meu escritório móvel. Hoje não deu para parar, nem ontem, para parar no escritório físico, fixo, mas eu estou indo para Teresópolis agora, e eu falei, eu parei aqui no Mirante do Alto de Vieira, esse lugar bonito, esse lugar estampado pelas mãos de Deus, para fazer meu momento de devocional, de reflexão, e compartilhar com vocês pelo menos 3 princípios que nós aprofundamos dentro desse tema de maturidade. E o texto base para a gente esse ano tem sido aquele texto que o apóstolo Paulo vai dizer que ele mesmo deu uns para apóstolos, mestres, doutores, enfim, pastores, evangelistas, para que o corpo de Cristo fosse aperfeiçoado, para que todos chegássemos à unidade de varonilidade perfeita, que é Cristo. Cristo, na verdade, é o nosso padrão de maturidade. Cristo é o nosso referencial.
de maturidade, até que todos cheguemos no nível dele. O padrão é muito maior do que o ISO 9000, do que os 9002. É muito maior. Mas isso não pode nos desanimar. Isso, na verdade, tem que nos motivar. Porque eu digo assim, a gente não pode desanimar por causa do padrão dado por Deus, que é até que todos cheguemos à varonilidade perfeita de Cristo, porque nós nos afastamos muito, né, daquilo que Deus tinha como projeto de filhos originais, né, os filhos como Adão nasceu, né, muito parecido com Deus na semelhança da imagem, no caráter, mas ao ter se permitido viver o pecado, a queda do pelo pecado, essa imagem foi distorcida, essa semelhança foi corrompida. Então, esse processo de maturidade ao padrão de Cristo tende então a nos reformar, a nos restaurar, tal como Cristo é o Filho perfeito, para que nós também sejamos esses filhos perfeitos. Muito provavelmente nós não vamos alcançar isso em vida, porque não existe ninguém perfeito, né? Mas eu lembro de um episódio que aconteceu, do meu grande amigo pastor Edson, também da Igreja Metodista Central. Nós estávamos num velório, olha que interessante, nós estávamos num velório, e ele fazendo o velório, eu ali junto com ele colocou a mão sobre o caixão da irmã que estava sendo velada e disse assim: aqui, agora, está a nossa perfeita irmã fulana de tal. Agora ela é perfeita aos olhos do Pai. Por quê? Porque agora, aquele momento ali, após a morte da irmã, a irmã já não teria mais como desviar, não teria mais como oscilar na fé, ela já teria consumado a sua missão. E isso é uma verdade. Na verdade, enquanto vivos, nós não temos condições de ser perfeitos, como Cristo é perfeito. Mas a gente jamais pode deixar de olhar para Cristo, porque Ele é o nosso referencial de maturidade. Então, algumas pérolas que eu gostaria de compartilhar com vocês, e não posso me estender, não dá para dissecar isso em 15 minutos, mas a primeira delas, que nós temos aprofundado dentro desse tema de maturidade, é que crescer dói e amadurecer dói mais ainda. É verdade. Eu lembro que quando minha filha estava bem pequenininha, mas ela já conseguia identificar algumas coisas que aconteciam com seu corpinho, por volta mais ou menos dos 2 anos e meio para 3 anos, ela começou a reclamar muito de dor de cabeça, dor nos ombros, dores nas pernas, e assim, a gente ficou intrigado com aquilo. E aí levamos ela no pediatra, né? O doutor Paulo Peçanha, da comunidade cristã de Nova Friburgo, era o pediatra dela na época. E então ele olhou assim, examinou clinicamente ali no consultório e falou assim: olha, pai, fica tranquilo, essa dor que ela está sentindo é a dor do crescimento. E aí quando ele falou isso, me caiu a ficha, porque eu também lembro que quando eu era bem pequenininho, eu sentia muitas dores de cabeça, sentia dores nas pernas, e assim, eu não tinha nada que justificasse aquilo, a não ser o crescimento. E é verdade. Então, constatado cientificamente, crescer dói. E aí eu aperfeiçoei, a gente aperfeiçoou esse entendimento da física, né, e da ciência, que crescer dói, e acrescentamos que amadurecer dói mais ainda. E talvez, inerentemente, a nossa resistência ao amadurecimento acaba nos impedindo de viver essa maturidade. Por quê? Porque a gente evita tudo que dói. É muito natural, eu e você como seres humanos, evitarmos tudo que dói. A gente evita mexer com alguma coisa que vai nos causar dor e acaba que emocionalmente, espiritualmente, muitas vezes a gente também
prefere não viver aquela situação, não passar por aquele momento, porque aquilo tem o propósito de nos amadurecer, mas a gente acaba resistindo, porque amadurecer dói. E dói mais do que crescer. Porque tem muita gente que cresceu, mas não amadureceu. Porque o crescimento, o crescimento físico, você não precisa dizer para alguém crescer, você cresce naturalmente. Então a dor ela vai vir inevitavelmente. Mas o amadurecimento, você tem que se permitir. Então tem muita gente que cresceu, mas não amadureceu, porque crescer é natural. Agora, amadurecer já é sobrenatural. Você tem que se permitir viver aquele momento, viver aquela situação, para que então a sua fé seja amadurecida, suas emoções sejam amadurecidas. Então o primeiro ponto é esse, que crescer dói, mas amadurecer dói mais ainda. O segundo ponto, dentro desse tema de maturidade, é que o amadurecimento pressupõe processos. O amadurecimento pressupõe processos. Queridos, quando a gente fala que existe uma resistência nossa para viver aquele momento, porque aquele momento vai gerar dor, a gente acaba muitas vezes querendo pular os processos. Tem gente que não quer viver o processo que está à sua frente, porque vai doer. Por outro lado, tem pessoas que paralisam, não vivem aquele processo, foi o caso anterior que a gente citou, mas tem pessoas que já querem avançar, mas pulando o processo, e não funciona. Não funciona. Pular processos não gera amadurecimento, mas vai gerar emburrecimento. Vai te tornar cada vez mais ignorante e despreparado para viver aquilo que realmente Deus está propondo para você. Aí isso me leva ao terceiro ponto, que é o que eu quero finalizar agora. Nós estamos dizendo que o amadurecimento pressupõe processo, certo? Muito bem. Agora, mais do que passar pelos processos, porque tem gente que passa pelo processo, mesmo assim não amadurece. Como é possível isso? É muito fácil explicar isso. O terceiro ponto seria, mais do que passar pelos processos, precisamos entender cada um desses processos. Porque se você não entender o processo que você está passando, você não amadurece. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas entram em ciclos repetitivos do mesmo processo. Entra ano, sai ano, ela continua vivendo aquele ciclo repetitivo ali, porque ela não entendeu o processo. Por exemplo, uma pessoa que passou pelo processo, uma mulher que passou pelo processo de dar à luz a uma criança. Nem todas que passam pelo processo de dar à luz a uma criança se tornam mães de fato. Mãe no sentido acolhedora, cuidadora, aquela que o amor dela é incomparável por qualquer outro tipo de amor que a gente possa pressupor nessa vida. Por quê? Porque a gente vê mulheres, por exemplo, que têm seus filhos e ao terem os seus filhos têm a coragem de pegar aquele filho que veio de forma indesejada e tem coragem de abrir mão daquele filho, colocando muitas vezes esse filho na sarjeta, colocando numa caçamba de lixo, colocando na porta de alguém, ou dando ele para alguém, ou até mesmo muitas vezes assassinando, ou abortando esse filho, antes mesmo que ele nascesse. Então, uma mulher dessa, ela foi mãe, no sentido biológico da coisa, mas ela não amou como mãe, ou seja, ela não entendeu o processo. Da mesma forma, não vou pegar só no pé das nossas mulheres, mas vou pegar no pé dos homens também. Aqueles homens que fazem a gravidez acontecer na vida de uma mulher, mas que são totalmente irresponsáveis com o filho que nasceu. Ele é pai biologicamente, mas afetivamente, amadurecidamente, emocionalmente, ele não é pai. Ele nunca foi pai daquela criança, ele não cuidou, ele não se tornou responsável. Então, o amadurecimento, ele vai nos levar a esses pilares, né? A gente precisa entender que amadurecer dói, e a gente precisa viver essa dor. Se a gente não viver essa dor, a gente não amadurece. A gente precisa entender que os processos não podem ser pulados, precisam ser respeitados.
E a gente não pode simplesmente passar pelo processo, a gente precisa entender o processo. Então, queridos, é isso que Deus, é a base, né, do que Deus tem compartilhado conosco aqui na Igreja Metodista em Campo do Coelho. E eu espero que essa direção que Deus está nos dando também abençoe a sua vida. É um prazer enorme para mim, pastor Renato, outros demais pastores da igreja, amados irmãos e irmãs, é um prazer para mim poder compartilhar com vocês essa direção de Deus. E eu espero que isso abençoe vocês na caminhada de vocês nessa cidade, viu? Um prazer falar com vocês, um beijo enorme para todos vocês e até breve, se Deus quiser. Amadureçam em nome de Jesus.